Nós vamos dar sequência ao nosso assunto, uma igreja relevante, esse é o nosso desejo. E hoje nós vamos continuar falando sobre os perigos da alma, ou seja, os perigos que podem prejudicar o bom funcionamento da nossa alma. Os perigos que podem prejudicar o bom funcionamento da nossa alma. Quando nós estamos a falar da alma, nós estamos a falar do cérebro humano. Nós estamos a falar do computador central, não é? E hoje então, nós vamos continuar fechando esse assunto sobre perigos que podem prejudicar o bom funcionamento da sua alma. Na semana passada nós fizemos uma ilustração daquela irmã, Ana que está há 10 anos na igreja, mas a vizinha dela reclama que ela é uma fofoqueira. Ela está 10 anos na igreja, mas a vizinha da Ana reclama. A Ana está todo domingo, está toda quarta-feira, está toda quinta-feira na igreja, mas a vizinha dela percebe que ela não está mudando. Por quê? Porque a Ana, ela não pensa no que ela ouve, ela não deixa o Espírito Santo mexer com a vontade, com o sentimento dela, e isso não tem produzido nenhuma mudança nela. Porque a Ana não entende como ela funciona, ela não é apenas um ser espiritual. O Espírito ouve o Espírito Santo, mas a alma tem que tomar decisão quando o Espírito ouve a voz de Deus, a palavra de Deus através do Espírito Santo. A alma, que é o piloto, a alma que é o computador central, a alma que é o nosso cérebro, precisa dar comando ao corpo para viver aquilo ali, certo? E nós precisamos, irmãos, entender algo muito, mas muito sério. Todos nós, eu e vocês, todos nós nascemos com uma dependência ao pecado. Nós nascemos com uma grande dependência ao pecado e aos prazeres ilusórios que o pecado vai produzindo em nosso corpo, em nossa carne. Por isso vamos ler alguns textos e vamos começar então com a leitura de 1 de João capítulo 2, que nós lemos na semana passada, versículo 15, 16 e 17. 1 de João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Ele diz assim: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa e bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bem, nós então, nesse texto, nós percebemos que o ambiente natural, o ambiente social, ele foi projetado para afetar a nossa maneira de pensar, para afetar a nossa vontade, o nosso desejo e para moldar o nosso comportamento contra Deus e o seu reino. É assim que esse mundo foi projetado e ele trabalha assim. Nós, enquanto igreja, sem nós percebermos aos poucos, nós estamos tendo um afastamento cada vez mais de Deus por conta dos prazeres que o pecado está produzindo em nós, de uma maneira sutil. Nós começamos a pensar mais nas coisas do mundo, nós começamos a amar mais as coisas do mundo, nós começamos a sentir mais desejo e prazer pelas coisas do mundo. O que nos dá prazer, o que nos dá alegria é assistir Brasil e Argentina, ou é assistir aquele time famoso. Existe crente que quando tem um jogo de futebol, ele não vem para a igreja. Existe crente assim. Existe a igreja que cancela até o culto para jogo de futebol. Você entende isso? Então, sem você perceber, diabo, ele trabalhou nesse mundo para afetar a sua forma de existir, seu pensamento, seu sentimento e mudar o seu comportamento. Só que ele trabalha contra o reino de Deus. E a Bíblia nos diz que isso não vem do Pai. Porque o que há no mundo? Olha bem, o que há no mundo é para a concupiscência. Tudo que há no mundo é para a concupiscência da carne, soberba da vida. Ele diz, isso não vem de Deus, mas é do mundo.
o mundo trabalha nesse sentido. Todos nós precisamos ter muito cuidado, porque todos nós nascemos com uma dependência, uma grande dependência ao pecado e aos prazeres ilusórios que ele produz em nós, e sem nós percebermos, o prazer que nós recebemos pelo estímulo do pecado, ele vai tornar o nosso estilo de vida dia a dia. Nós não pensamos nas coisas de Deus, nós não sentimos mais pelas coisas de Deus e nós não temos mais vontade pelas coisas de Deus. Mas nós continuamos vindo à igreja todo santo dia que tem culto. Só que fazer algo em prol do reino a gente não faz, porque você está totalmente corrompido na sua vontade. A sua afeição para com Deus, ele foi totalmente corrompido. E isso nós chamamos de quê? De psicoadaptação. Aos poucos, o diabo gerar estímulo no seu corpo, no seu organismo, levando você sutilmente a se adaptar com o sistema e a amar as coisas do mundo, a viver como as pessoas do mundo, mas a única diferença de você e eu com relação às pessoas do mundo é que eles não estão aqui dentro desse lugar, mas eles se calhar estão num bar. Em muito caso, há muita diferença que existe entre os cristãos e os descrentes, é só porque o domingo ele está na igreja e o descrente não. Mas eles pensam, lutam e sentem as mesmas coisas e trabalham pelos mesmos propósitos. Servem, no final da conta, o mesmo reino. Servem um Senhor. E diabo é astuto. Diabo é muito astuto. Então nós precisamos olhar para esse texto e perguntar por que Deus deixou um versículo tão contemporâneo, tão atual para nós hoje. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque Deus sabe. Presta atenção. Deus sabe, que diabo sabe, que ele quando criou você, ele criou você com uma inteligência. Ele criou você com um sentimento, desejo. Ele criou você com prazer. Então o ambiente que o diabo oferece para nós hoje é exatamente estimular isso, para que Deus não tenha proveito da nossa existência. Deus não tem tido proveito da existência da igreja na terra muitas vezes. Deus não tem tido proveito da existência de muitas pessoas na terra muitas vezes. Apesar de essas pessoas continuarem como a irmã Ana, que está 10 anos na igreja, mas a vizinha dela diz, ela está todos os dias na igreja, mas ela continua do mesmo jeito. Nós falamos que a alma não precisa de prática, nem costume. O corpo precisa de prática. O corpo precisa de costume. Presta atenção. A alma precisa de princípio. E para você entender isso, e para nós entendermos isso, nós precisamos entender da seguinte maneira. Princípio é o território. Princípio é o território. A prática é o mapa. Mapa, quem cria um mapa é quem conhece o território. Quem depende de um mapa é quem desconhece o território. Quem conhece o território, se o mapa estiver errado, ele consegue corrigir o mapa para ficar certo. Princípio. Quando a nossa vida é guiada pelo princípio, quando a nossa alma é sustentada pelo princípio do reino de Deus e vivemos ele vai produzir a prática, o costume, a maneira certa de nós vivermos. Porque você não precisa dessas coisas. O que você precisa, Deus te deu. E nós vamos falar no nosso próximo momento sobre hábitos que nós precisamos desenvolver para desenvolver a nossa alma de forma a realmente vivermos para a glória de Deus e sermos uma igreja relevante. Irmãos, nós também falamos aqui que nós somos condicionados a viver o mundo de acordo com aquilo que nós recebemos do próprio mundo. E hoje, então, nós vamos falar de 3 fontes de conhecimento que o mundo recebe. 3 fontes de conhecimento que eu e você, que formam o nosso conceito de certo, de errado, de verdade, de mentira. 3 fontes de verdade que domina, controla o mundo e infelizmente às vezes controla nós os cristãos também.
Para isso, então, eu gostaria de pedir você que abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 14. Em Isaías capítulo 14, versículo 13. Aí está falando Lúcifer, o Releu, o anjo de luz. Ele diz assim: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei ao meu trono, e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. E tu dizias no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, no monte do norte. Presta atenção. Irmãos, aqui começa a primeira quebra da teocracia. O que é teocracia? Teocracia é governo de Deus. Nesse momento, só havia um pensamento na terra. Nesse momento, só havia uma cabeça na terra. Nesse momento, a vontade de Deus é que regia tudo. Mas Lúcifer, o anjo de luz, olhando pela sua beleza, pela sua formosura, pelo seu desejo, o que ele faz? Ele percebeu que ele também tem domínio e tem admiração dos anjos. E por ter domínio e admiração dos anjos, o Lúcifer decidiu o quê? Ele decidiu tomar o lugar de Deus. Ele decidiu ser como Deus. E aí surge nova ideia, surge novo pensamento, surge uma outra possibilidade de ser e estar. Quebra a teocracia. Agora temos dois pensamentos. Tem Deus que tem uma vontade, que Ele criou tudo para a sua glória, para o seu louvor, para a sua adoração. E agora surge um outro que também quer receber aquilo que é de Deus. E esse primeiro modelo, vamos usar esse termo, modelo de conhecimento que nós temos debaixo do céu, ele vem do Lúcifer. Nós chamamos de modelo individual. O que é o modelo individual? O modelo individual é aquele modelo em que está baseado na circunstância. É quando o indivíduo decide o certo e errado de acordo com aquilo que lhe favorece. Lúcifer achou que ele ser Deus é bom, e então ele decidiu que isso é certo. Ele decidiu que isso é errado. A fonte de conhecimento deixou de ser Deus. Ele tornou o seu próprio Deus. Ele tornou uma fonte de conhecimento para outros anjos. Os outros anjos deixaram de acreditar em Deus e passaram a acreditar no próprio Lúcifer. E esse princípio, ele chega no Jardim do Éden e atinge a Eva. A Eva, ela adota esse princípio. A Eva, ela adota esse modelo de conhecimento. Lúcifer fala para Eva, através da serpente: é assim que Deus disse? Você pode comer de toda a árvore do jardim? Ela diz: não, Deus não disse assim não. Deus disse que nós podemos comer de toda a árvore, mas somente que tem uma árvore aqui que a gente não pode comer, porque no dia em que dela comer, a gente vai morrer. A gente não pode nem comer nem tocar, que é a árvore que tem a fruta do conhecimento do bem e do mal. Aí ela disse assim, a serpente disse para Eva: sabe, Deus sabe que no dia em que você comer, você vai ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, quebra a teocracia primeiro na dimensão celestial. Os anjos deixam de seguir o pensamento divino e passam a seguir o pensamento de coração de um anjo. Agora o Lúcifer, ele vem e ele leva a Eva numa circunstância onde ele mexe com o pensamento, a forma de existir da Eva. Ele levou ela a pensar, ele falou, lembra, nós falamos aqui. Eu ouço uma palavra, eu penso nessa palavra, e quando eu penso nessa palavra, ele vai gerar sentimento. E quando isso gera sentimento, pode ser de tristeza ou de alegria, e ali é que está o comportamento. Lúcifer falou, a Eva ouviu. E quando Eva ouve, gera nela desejo, sentimento, mexeu com o computador central dela, o cérebro humano, a alma humana. Ela disse assim: realmente essa árvore é boa para se comer, desejável para dar entendimento. Isso que Deus nos fala lá em 1 de João,
capítulo 2, versículo 15, é uma ratificação desse versículo. Não amem o mundo, porque o que há no mundo é para aparência. Mas, infelizmente, nós não ouvimos isso. A gente está mais habituado à prática, ao costume, vir para a igreja, mas nós não estamos a alimentar nossa alma, nós não estamos a pensar seriamente no que Deus está falando. Você está percebendo a diferença? Você vem para a igreja, mas você não usa a forma de existir, o diabo sabe. Só que você está usando toda vez para o diabo. Aí então, a Eva pega disso, ela come. Eva viu que isso era boa para ela. Eva viu que era desejável para ela. Eva viu que era bom para dar entendimento. Para Eva, não se importa Deus, se Deus vai ficar triste, se Deus vai ficar alegre, se Deus falou, se Deus não falou. Para Eva, ela não está a importar. Se Adão vai gostar, se Adão não vai gostar, para Eva, isso não se importa. Para Eva, o que era importante era o desejo, era o prazer, era a atração, era o que ela sentiu naquele momento. Ela tornou aquilo que Lúcifer queria, ser igual a Deus. Ela tomou decisão para a sua vida, para fazer a sua vontade, quando ela foi criada por um Deus, que é dono dela, que tem direito sobre a vida dela, mas ela decidiu, eu vou comandar a minha vida. O que é certo e errado, eu vou decidir, porque eu quero ser como Deus, sabendo o quê? O certo e errado. 1/3 da população mundial age exatamente como Eva. E grande parte de membros da igreja agem exatamente como Eva. Exatamente como Eva. Não estão a importar se o presbítero da igreja, se os membros da igreja, se os irmãos, não se importa com ninguém. Você pensa que tem pessoas que vestem de maneira indecente, vem aqui à frente para louvar a Deus, e sabe que veio assim, só que já vem no seguinte modo: quem ficou chateado que se vira, não tem conta a ver com ninguém. Isso funciona assim. Presta atenção, ninguém quebra princípio. Adão, quando desobedeceu a Deus, ele não quebrou princípio, ele foi quebrado pelo princípio. O princípio é eterno, princípio não muda. Princípio é como lei da física no plano físico, é inalterável. Ninguém quebra princípio. Você se quebra ao quebrar princípio. Veja um exemplo muito simples aqui. Os 2 ide da igreja. Os 2 ide da igreja estão em Mateus capítulo 28. Ide pregai o evangelho. Isso é o primeiro ide. E dentro desse ide, pregai o evangelho, tem o segundo ide. E fazei discípulo. São 2 ides que nós recebemos. O ide, pregai, mas não é só ir pregar e chegou. Mas é também fazer discípulo. Nós falamos de 2 ides. O que está acontecendo hoje com a igreja? A igreja está ignorando o princípio dos 2 ides. Às vezes nós pregamos, mas nós não temos tempo para fazer discípulo. Nós não temos tempo para fazer discípulo. Sabe o que é fazer discípulo? Queremos ser uma igreja relevante? É quando o membro da nossa igreja está agindo contrário ao princípio, alguém do corpo, com amor, com temor, com amor pela pessoa, porque ela é que está cometendo pecado, ela é que está fazendo mal, ela está auto se prejudicando, chegar a dizer: meu querido irmão, cara, o que está acontecendo com você? Mas por quê? Você tem procedido assim e tal, né? Isso é fazer discípulo. Fazer discípulo é assentar com os mais fracos para não permitir que eles continuem no seu erro. E não é responsabilidade do presbítero, é responsabilidade de todos os membros do corpo de Cristo. Só que muitas vezes os presbíteros fazem discípulo e os membros faz ao contrário, vai lá e destrói o trabalho que o presbítero faz. Presta atenção. E porque nós não fazemos discípulo, nós não seguimos o ide, os 2 ide, o que é que nós temos? Nós vemos a igreja quebrando. A igreja está quebrando.
relacionamento, fraqueza, senso de pertencimento local e tantas coisas assim. Por que está acontecendo? Porque o princípio é quebrado e a igreja vai ser quebrada. Quando nós quebramos o princípio, nós sofremos. Ah, não, vamos orar. Você pode orar 24 horas por dia, mas se não seguir os princípios, você não muda nada. Se Deus quisesse para nós só orarmos e não pôr na prática o que a Bíblia ensina, Ele não nos daria a Bíblia. E nem nos daria o Espírito Santo para nos conduzir em toda a verdade. É preciso entender que com o Espírito, nós apenas ouvimos Deus. Com alma, nós dissemos para Deus que Ele é o Senhor que comanda a nossa vida. Vamos então para o segundo modelo que está dominando o mundo e muitas vezes tem afetado a igreja. O segundo modelo, nós chamamos de modelo grupal ou cultural. Esse modelo é adotado pelo Adão. É o segundo modelo que domina o mundo inteiro. Infelizmente, partes de membros da igreja agem dessa maneira, porque não pensam, não deixam o Espírito Santo trabalhar na vida e não mudam. O que aconteceu com Adão? Quem estabeleceu verdade na vida de Adão? A verdade na vida de Adão não foi estabelecida por Deus. Deus disse para Adão em Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16, 17. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Mas a Eva comeu a fruta e deu para Adão. A Bíblia diz que Adão tomou da árvore, tomou da fruta e comeu com Eva. O que era bom para Adão não era o que Adão pensava. O que era bom para Adão não era o que Deus pensava, não é o que Deus pensa. O que era bom para Adão é que a sociedade onde ele está inserido pensa e determina. A verdade para Adão não foi determinada por Deus. A verdade para Adão também não foi determinada por ele. A verdade para Adão foi determinada pela cultura, pelo grupo. Serpente, Eva, e agora Eva foi lá e chegou, deu para Adão e Adão aceitou. Está na vibe. Isso é coisa da moda. Todo mundo está a fazer. É joia, é bom. Isso é cultural. Isso é social. E daí? Irmãos, tem pessoas doentes. Tem pessoas com distúrbio de personalidade. Sabe por quê? Porque ele não está fazendo o que ele quer fazer. Ele está fazendo aquilo que vai dar a ele mais visibilidade social. Aquilo que faz... Ele quer ter aceitação, porque ele mal se aceita, mal se conhece. E tem tanta gente fazendo faculdade, trabalhando. Tem tanta gente competindo aqui na igreja, onde nunca devia competir, por causa do contexto social, por causa do contexto cultural. O grupo funciona assim, eu também tenho que fazer assim. Presta atenção, meu irmão, a coisa que você é perfeito em fazer é o que Deus te chamou para fazer. Não imita ninguém, não copia ninguém. Faça o que Deus te colocou para fazer. Não imite ninguém, não copie ninguém, faça o que a palavra de Deus diz que é para fazer. Você vai ser uma pessoa relevante. Você já percebeu que as coisas que têm mais valor não é que todo mundo usa? As coisas que têm mais valor. Por isso que você não vê, você assiste na sua casa, na sua TV, você alguma vez viu publicidade de Mercedes na sua TV? Você alguma vez na sua TV você viu publicidade de iate? Você não vê, mas você vê de Casas Bahia, coisa de gente comum. Você recebe isso todo dia. Presta atenção. As coisas importantes, todo mundo não tem acesso. Presta atenção. As pessoas importantes são pessoas que você não encontra com tempo livre. São pessoas que estão ocupadas, porque todo mundo quer essa pessoa. As pessoas relevantes, elas são únicas. Só que, diabo, lembra, nós começamos falando que o sistema foi programado para desconfigurar nossa afetividade,
para trazer distúrbio de personalidade e para atrapalhar o reino de Deus. E é assim que está acontecendo. Tem muita gente que não faz algo para Deus porque diz assim, mas eu estava sozinho. Você estava sozinho, irmão? Não precisava mais ninguém, precisava exatamente você, uai. Não precisava mais ninguém, você estava sozinho. Você não precisa. Observa, Adão deixou de seguir a Deus. Que benefício trouxe para Adão? Morte. Adão deixou de obedecer o princípio de Deus. Que benefício trouxe para Adão? Um mundo de pecado, um ambiente tóxico para ele e para sua família. É isso que você quer? Se nós queremos ser uma igreja relevante, nós precisamos entender que Deus plantou no nosso corpo, na nossa vida, forma de existir, pensar, sentir e comportar, e Ele quer usar tudo isso de nós, porque se você não deixar Deus usar, o diabo já preparou tudo para você. Acredite, você que é jovem, que muitas vezes pensa que Deus pode tirar a sua liberdade, é porque você não percebe que aos poucos, Satanás começou a produzir prazer pela coisa do mundo. E você começa a sentir mais desejo pelas coisas do mundo. Você pensa mais nas coisas do mundo e você pensa menos nas coisas de Deus. Qual é jovem aqui na igreja que quer ser missionário? Qual é jovem aqui na igreja que quer ser presbítero? Esse irmão Júnior morreu hoje. Quem vai ser presbítero dessa igreja? Às vezes nós temos que orar assim, leva Júnior e Alexandre, o Cele, leva esses homens rápido. Quem vai ser presbítero aqui da igreja? Davi, você vai ser? Com certeza, né? Quem vai ser presbítero aqui da igreja? Então, por que os jovens fazem o que fazem muitas vezes de cantar aqui? É porque tem holofotes. Não é para adoração muitas vezes. Estão vazios de Deus. Não pensa, não sente, são zumbi espiritual. Nós estamos vivendo numa sociedade de zumbi espiritual, de gente que não tem noção do que é ser cristão. Agora pergunta para o nosso jovem, pergunta para os membros da nossa igreja, quais são os planos futuros que ele tem. Ninguém pensa no reino. Por isso que irmão Júnior, cabelo branco infelizmente, irmão, não vai parar de crescer. Por isso que irmão Júnior, às vezes, tem planos, tem sonho, tem visão para a igreja, mas você precisa entender que você precisa... Olha, vamos ler um texto aqui da Bíblia, muito simples. Vamos ler Efésios capítulo 4. Efésios 4, 16. Efésios capítulo 4, versículo 16, ele vai dizer assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para o quê? Para a edificação de si mesmo em amor. Justa cooperação. Auxílio de cada parte. Meu irmão, presta atenção. Justa cooperação, auxílio de cada parte, isso só pode acontecer quando você começa a pensar nas coisas do reino. Quando você começa a sentir o desejo pelas coisas de Deus. Porque se isso não é verdade, você pode estar aqui dentro, mas está a pensar exatamente em muitas outras coisas que não tem nada a ver com as coisas do reino. A pergunta que eu faço é: quantos jovens estão almejando serviço de Deus? Porque nós não pensamos, nós não sentimos mais o pulsar do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Ele está dentro de você. Esse fervor não está. Mas agora, a paixão, a fervor, há tantas coisas pelas coisas do mundo. Terceira fonte de conhecimento, que é absoluto, que é verdade. Terceiro modelo, que é para todos, é o modelo divino. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Também, alguns membros da igreja seguem e algumas pessoas, pensando no mundo geral, seguem. Então preste bastante atenção. Se nós queremos ser igreja relevante, nós precisamos entender quem está comandando a nossa vida. Como está a sua vontade em relação às coisas de Deus? Como está a sua vontade? Como está o seu desejo em relação às coisas de Deus?
Você como Lúcifer, que acha que o mais importante é o que você tem, é o que você pode conquistar, é papapá, e você trabalha para isso, porque tem gente assim e não está preocupado com as coisas de Deus. Você como Adão, o mais importante, se todo mundo está fazendo, por que eu não faço? Qual é mal tem nisso? Ou você é como Jesus? Jesus é a única pessoa que viveu nesse planeta, que seguiu o modelo divino, de forma absoluta, de forma íntegra, de forma espiritual, de forma emocional e de forma física. E o modelo para a igreja ser relevante está em Jesus. O modelo para a igreja ser relevante está em Jesus. Romanos capítulo 8, vamos ler Romanos capítulo 8. Versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito dentre muitos irmãos. Aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também glorificou, e aos que glorificou, a este, e aos que justificou, a este também glorificou. Versículo 29 diz assim: pois aqueles que Deus de antemão chamou, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Presta atenção, irmãos. A palavra predestinação, de uma forma muito simples de ser compreendida, é uma mãe que está grávida, bebê ainda não nasceu, mas ela já comprou a roupa, ela já pintou o quarto, ela já preparou tudo para aquela criança. Ou seja, aquela criança já tinha um destino pré-estabelecido pela mãe. O plano da mãe é que essa criança nascer na família dela, ela vai receber nome de Maria, ela vai viver nesse quarto e vai ficar dessa maneira. Deus, pensando na salvação da humanidade, Ele predestinou. Ele estabeleceu um destino antes, para que quando você converter, você vai viver esse destino. Quando você nascer na família de Deus, você vai viver esse destino. Por isso nós falamos que aceitar Jesus é entender que Cristo veio para ressignificar os valores da nossa vida. Aceitar Jesus, arrependimento, é entender que Cristo veio para ressignificar os valores da nossa vida. Deus, quando pensou na salvação da humanidade, Ele disse: vou salvar esses pecadores, ok. Porém, o meu plano a salvar pecador é que eles sejam, é que eles tornem, é que eles sejam iguais ao meu Filho Jesus. Jesus tem que ser o primeiro exemplo do Filho debaixo do céu. Você, se nasceu na família de Deus, o seu destino já foi estatuído, o seu destino já foi planejado, o seu destino já foi projetado por Deus. Que destino você está vivendo? O destino seu é ser semelhante a Jesus. Eu quero terminar dizendo para os jovens, eu quero terminar dizendo para homens, eu quero terminar dizendo para as mulheres aqui dentro desse espaço. Estamos aqui com muitos irmãos. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: o seu destino é ser semelhante a Jesus. O plano de Deus para a sua vida é ser como Jesus. A pergunta que eu te faço é: Deus te vê como Jesus? A pergunta que eu te faço é: você quer ser Jesus para essa igreja? Você quer ser Jesus para essa igreja? Porque o plano de Deus não é mais nem menos. Eu preciso entender como igreja, nós precisamos entender como cristão, que o que a Bíblia disse é isso, e eu preciso pensar nisso. Não tenho que ouvir apenas, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que deixar o Espírito Santo confrontar as bases da minha crença, dos meus valores, para eu sentir exatamente que nível de pequeno Cristo eu sou.
Será que eu sou como Jesus? Será que eu estou sendo como Jesus? Será que eu sou um Jesus aqui na minha igreja? Será que você é uma Jesus aqui na sua igreja? Porque Deus não planejou você para viver a vida que você está vivendo. Deus, lembra daquela mãe, ela está grávida, mas ela decidiu, antes da criança nascer, a roupa que a criança vai vestir, antes da criança nascer, o quarto que a criança vai morar nele. Assim foi Deus a planejar a nossa salvação. Ele pensou, eu vou salvar pecador. E aqueles pecadores que eu salvar, o destino deles, o meu plano é que eles sejam como Jesus. Ser como Jesus é estar disposto a morrer por causa de Cristo.